Lula Planetário. Publicado no Globo, em 13 de janeiro de 2004. Se Homero tinha razão ao dizer que os moinhos dos deuses moem lentamente, o cérebro nacional deve ser divino, pois é infinita a lentidão com que processa as mais óbvias informações. O filósofo Raymond Abelo, que nos conhecia bem, observava que nesta parte do universo a germinação das ideias não segue o ritmo histórico, mas o tempo geológico. Nada o ilustra melhor do que a renitente ignorância das elites brasileiras em torno da questão do governo mundial. Nossos líderes empresariais e políticos ainda vivem na época em que toda menção ao assunto podia ser tranquilamente rejeitada, com um sorriso de desdém, como teoria da conspiração. No entanto, há pelo menos 10 anos a ONU já declarou oficialmente sua intenção de consolidar-se como administração planetária. Os problemas da humanidade já não podem ser resolvidos pelos governos nacionais. O que é preciso é um governo mundial. A melhor maneira de realizá-lo é fortalecendo as Nações Unidas. Relatório sobre o Desenvolvimento Humano, 1994. A autoridade avassaladora desse projeto constitui hoje a fonte única e central, de onde jorram sobre toda a população terráquea legislações uniformes em matéria de indústria, comércio, ecologia, saúde, educação, cotas raciais, desarmamento civil, etc. A docilidade com que até nações poderosas, como a Inglaterra, se vergam às suas exigências, embora nenhuma com entusiástico servilismo brasileiro, deve-se em parte à natureza informal, sutil e tácita do processo, que vai se implantando em doses homeopáticas, delicadamente, sem assumir sua existência de conjunto, transferindo para o recinto fechado das comissões técnicas as decisões rotuladas complexas demais para a competência da opinião pública e antecipando, assim, o fato consumado à mera possibilidade da discussão aberta. As únicas resistências que tem encontrado vêm dos Estados Unidos e de Israel. Mas os Estados Unidos permanecem num constante vai-vem entre o desejo de afirmar sua independência contra as pretensões do globalismo e a tentação de tomar as rédeas do processo para conduzi-lo a seu modo. Assumir a liderança da uniformização mundial, arriscando perder a soberania e desarmar-se contra agressões letais, ou então entrincheirar-se numa autoafirmação nacionalista com o risco de desmantelar a aparente ordem internacional e suportar a hostilidade consequente. Eis as opções que se oferecem aos Estados Unidos. A primeira dessas tendências predominou no governo Clinton. O resultado foi que os americanos, de concessão em concessão, consentiram em se enfraquecer militarmente e encurvar-se à intromissão estrangeira em campos vitais como ecologia, educação e imigração, ao mesmo tempo que, envergando a máscara de líderes e beneficiários maiores da globalização, se tornavam o bode expiatório do próprio mal que os debilitava. Com o governo Bush, a orientação girou 180 graus. A virada veio em 2001, com a rejeição do Protocolo de Kyoto e a decisão de reagir ao 11 de setembro sem o beneplácito da ONU. O projeto do governo mundial é originariamente comunista, ver Elliott R. Goldman, O Plano Soviético de Estado Mundial, Rio, Presença, 1965, e os grupos econômicos ocidentais que se deixaram seduzir pela ideia, esperando tirar proveito dela, sempre acabaram financiando movimentos comunistas ao mesmo tempo que expandiam globalmente seus próprios negócios. As fundações Ford e Rockefeller são os exemplos mais notórios. Nesses, como em outros casos, a contradição entre o interesse econômico envolvido e as ambições políticas de longo prazo é a origem de inumeráveis ambiguidades que desorientam o observador e, se ele é preguiçoso, o induzem a não pensar mais no assunto. Uma coisa é certa. Nos anos 70 e 80, a globalização parecia favorecer os Estados Unidos, mas na década seguinte ela tomou o rumo bem claro de uma articulação mundial anti-americana e, por tabela, anti-israelense. A eleição de George W. Bush e a política de afirmação nacional que ele tem seguido são as respostas lógicas a essa nova situação. Como isso afeta o Brasil? O senhor Luiz Inácio da Silva foi posto no poder com o apoio da rede global de partidos e organizações tecida em torno da ONU.
Essa rede constitui o núcleo do governo mundial em avançada fase de implantação. A exorbitância de aplausos internacionais que saudaram a eleição do candidato petista não veio do nada. Foi a expressão natural de júbilo do Criador ante o sucesso da criatura. Se a própria escolha do Brasil como sede do Fórum Social Mundial poucos meses antes das eleições já não fosse prova suficiente da articulação planetária montada para esse fim, bastaria como confirmação ex post facto a pressa obscena com que a rede se mobilizou para tentar dar ao cidadão um prêmio Nobel pelo Fome Zero antes que uma só colherada de feijão estatal chegasse à boca de algum faminto. O primeiro Nobel a crédito da história não chegou a ser conferido, mas é revelador. Nesse quadro, a mobilização contra o Império Americano é hoje apenas uma vasta operação diversionista para camuflar a implantação do verdadeiro império e para colocar a serviço dele as veleidades nacionalistas de povos pouco esclarecidos, mais propensos a esbofetear espantalhos convencionais do que a identificar e enfrentar as verdadeiras fontes das limitações que os oprimem. Lutando contra a mera possibilidade teórica de um domínio mundial americano, as nações de cretinos tudo cedem ante uma ditadura global já praticamente vitoriosa no presente.